galera, muito prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Davidson Paulino e esse é o nosso primeiro episódio do Rock Talks, é um podcast de inovação para falar um pouquinho sobre o ecossistema de inovação tanto de São João del Rei quanto da região das Vertentes. E nada mais justo a gente começar a falar sobre inovação, falar sobre empreendedorismo, contando um pouquinho da história do Grupo Rockfor, né? Hoje o Hub Rockfor acaba representando aí uma importante ferramenta de atuação dentro do ecossistema, e tanto eu quanto a Nayara, nós vamos estar aqui, né, debatendo um pouquinho, falando sobre empreendedorismo, inovação e trazendo bons cases, né? Então sejam bem-vindos e vem com a gente acompanhar um monte de história interessante e importante aqui para a nossa região. Pessoal, nesse primeiro episódio, a gente está aqui com os sócios fundadores do projeto do Rockfor, Ronan Garcia, Antônio Goulart. Muito prazer ter vocês aqui conosco hoje. E, para começar, nada mais interessante do que falar sobre a origem desse projeto, como que começou, onde surgiu essa ideia e como que vocês conseguiram colocar em prática, trazendo esse momento bem inovador e disruptivo para a região. Muito bom, pessoal, primeiramente agradecer o convite aí do Davidson, da Nayara, Goulart, tudo jóia? Tudo bem, tudo jóia. Eu acho que a gente vai contextualizar onde que isso nasceu, mas a primeira conversa, a primeira ideia, tudo idealizou no escritório do senhor Goulart. Eu era consultor dele, a gente fazia consultoria na clínica dele, e num belo dia... 2017? 2016, 2017, Final a gente de já estava 17. trabalhando há um tempinho junto pela consultoria e todos dois muito viajão, né? Querendo criar umas coisas diferentes aí, né, Goulart? E um belo dia eu sentei na frente dele e falei assim, Goulart, eu queria montar um grupo de empresários, tipo uma associação comercial, mas não pode ser uma associação comercial, e para isso poder funcionar tem que ter desembolso, o pessoal tem que colocar dinheiro. E a proposta principal da gente criar esse grupo é para a gente poder falar de inovação, a gente criar pessoas que querem transformar São João del Rei. E na hora que eu acabei de explicar tudo, eu fiquei uns 20 minutos falando na cabeça dele, ele foi arrancar uma folha debaixo da mesa dele, jogou em cima. Tá aqui, ó, os nomes que você quer aí dos empresários diferentes e tudo mais. Eu falei, como assim? Você já tinha mapeado? Ele já tinha os nomes, eu nunca tinha conversado nada disso com ele. O Ronan apareceu porque o Marcelo Coutinho me indicou. Falou, eu tenho um cara muito bacana e tal, e eu já o conhecia de vista em outros lugares, por causa de família e tal. Aí foi ver esse menino, né? Esse menino vender consultoria para a clínica. E aí, nessa conversa que nós tivemos, numa das nossas reuniões, eu tinha essa ideia de juntar pessoas com o objetivo de falar sobre empreendedorismo. Empreendedorismo de forma geral. Né? Sim, e aí, de forma que pudesse juntar uma pessoa de cada setor, um empresário que trabalhasse com um ramo de tecnologia, um advogado que trabalhasse com um jurídico para a empresa, um médico que tivesse uma visão legal de empreendedorismo na saúde, um dentista empreendedor em clínicas odontológicas. E aí a gente começou a conversar e eu fiz uma lista de alguns amigos, pessoas que eu tinha afinidade e sabia que eram pessoas de sucesso no seu negócio. Uhum. E juntamos essa lista. O Ronan já tinha alguns nomes. Inicialmente 60, a gente foi enxugando, caiu para 15. Mas eu acho que o mais legal dessa lista que tinha é que no dia que eu coloquei a ideia para ele, foi a primeira vez que eu cheguei a comentar da estrutura do projeto. Ele arrancou uma folha Sim. que tinha 20 nomes, eu falei assim, o negócio tá pronto. Então, o desenho do negócio o que ele idealizava e o que eu idealizava, a gente se complementou extremamente bem. E uma das coisas que eu tinha batido com ele foi assim, a única regra do jogo que eu gostaria era de não chamar ninguém que eu conheço, porque eu queria conhecer pessoas novas. Mas a nossa lista tinha pessoas que estavam indicadas por você e por mim. Tinha uma pessoas ali. Tinha pessoas em comum. Tinha pessoas em comum. Um exemplo, o Marcelo Coutinho, que é o consultor que trabalhava junto comigo, né, que me colocou no mercado de consultoria aí e que era amigo do Goulart. A gente falou assim, o Marcelo não tem como a gente deixar de fora. E aí a gente foi costurando esses nomes e começamos, né, idealizamos o projeto. Aí na hora de idealizar a gente falou assim, a gente precisa agora de uma pessoa da área jurídica. Do jurídico para formatar
o nosso contrato social, digamos assim. Exatamente. Que modelo que a gente ia Então, seguir. vocês foram por temas, áreas de conhecimento para a formação do grupo. Do grupo, cada um de uma área e... Não podia ter 2 advogados, não podia ter 2 empresários de vendas, por exemplo, do comércio, um só. Né? Um do ramo de restaurante, teve um só. E da Odonto é legal bater que tem 2. Só que quando a gente chamou o Gustavo, ele fazia cerveja. Ele era Ele era cervejeiro. odonto, mas a proposta era cerveja. É um outro ponto interessante, porque muitos de vocês, dos sócios do grupo, atuam em empresas diferentes. Hoje são empresários de mais de um ramo. Sim. Né? Então, vocês já atuavam aí, alguns, em mais de um negócio, digamos assim. Essa visão, né, um pouco além de ficar ali num negócio só, essa vontade em querer investir em novos negócios, tudo isso contribuiu também, né? Eu no operacional, eu ainda trabalho como dentista full time e adoro o que eu faço, sou realizado na profissão, são 25 anos de implantodontia, quer dizer, dentro da odontologia eu sou focado na implantodontia, que é uma especialidade muito ampla. A minha clínica hoje são 4 consultórios, eu tenho colegas parceiros que trabalham comigo, sempre estou construindo, acho que eu estou na 10ª obra, se eu não me engano, e também tem uma empresa de revegetação, a gente trabalha com hidrossemeadura. Essa empresa eu tenho um outro sócio que ainda não está aqui dentro do ecossistema do Roquefort, mas que já estamos conversados de transferir a gestão aqui para o Roquefort, né? Então, as empresas dos sócios hoje, como a Nayara bem falou, elas vão se misturando. E essa integração, por ter vários suportes, ela projeta e direciona, melhor dizendo, o resultado com mais eficiência de cada um, do ramo de cada um. Acho que complementando essa questão da autoajuda entre os sócios, eu acho um bom termo. Eu vou pegar a ordem cronológica de quando a gente bateu esses nomes, né? Conversei com o Goulart, aí a gente trouxe o Túlio, jurídico, o Túlio, Marco veio o Túlio Rios, que era empreendedor, tem livros de empreendedorismo, e ele trabalhou como consultoria muito tempo. Na parte do direito empresarial. Então a gente pensou no nome do jurídico para exatamente pensar na formalização dessa hold, como que ia funcionar toda essa estrutura. E aí quando fechamos nós 3, colocamos os nomes na mesa e qual que era a regra do jogo, além dessas áreas diferentes que a gente convidava os empresários, era o seguinte, Ronan, Goulart e Túlio. Aí sentamos com o primeiro convidado, que, juro por Deus que eu não lembro quem que é. Não foi o Rodrigo não, porque o Rodrigo veio através do Alessandro. Foi o Marcelo Coutinho. Marcelo Coutinho. Aí a gente trouxe Coutinho, ele topou. Aí a gente convidava o outro, aí na outro já entrava Ronan, Goulart, Túlio, Coutinho. E aí a gente colocava outros nomes na mesa. Se alguém não aprovasse um nome, falava assim, esse nome eu não quero não. A gente respeitava e não chamava de forma nenhuma. O Bruno entrou sem reunir. O Bruno falou, tô dentro. O Bruno tô dentro, exatamente. Mas a gente sempre ia fazendo essas conexões para trazer pessoas que realmente têm essa sinergia. E aí fechamos esse grupo, ficamos uns 6 meses fazendo reuniões, né, para poder fechar o grupo. O objetivo era reunir, falar de negócios e empreendedorismo, comer bem e tomar um bom vinho. Comer bem, exatamente. Nossa reunião era quase que gastronômica. É a cola, então, do grupo. Exatamente. Era um jantar em cada local. É o pretexto da gente trazer uma boa comida, né, no formato de um clube gourmet, trazendo um chefe com os pratos diferenciados, onde que a gente aportava dinheiro, onde a gente tomava uma cerveja para ficar à vontade e começar a falar sobre investimento. Então, começamos a fazer isso e com a proposta muito de fomentar a nossa região. Eu acho que é importante bater isso porque hoje somos 13, os 13 sócios, todos de São João del Rei, que acredito que foi isso bem definido. Ninguém tem vontade de ir embora de São João del Rei, todos querem fomentar a nossa região. Então, essa proposta vem muito da gente enriquecer a nossa região, porque automaticamente, com o desenvolvimento da nossa região, tudo melhora para nós e para a cidade. Então, começamos a fazer esses aportes e conversando e trazendo convidados para as reuniões. Trouxemos... Sim, o pessoal da XP, o Ralph de Tiradentes.
Ralph, o Thiago Mitro, Sim, né? o Thiago Mitro, que foi deputado pelo Novo com 31 anos, foi antes um deputado. Dele ser deputado, Antes de ser conversar com a deputado. gente. Até mesmo antes de ser deputado, com uma trajetória bem, né, Sim, importante, né? ele veio da Seja Fundação ligado Estudar. Isso, seja ligado ao meio acadêmico, à própria Fundação Estudar, como você comentou, com uma bagagem bem incrível. Os nomes da Universidade Federal, as pessoas que estavam desenvolvendo inovação, enfim, capitalizamos. Chegou um momento que a gente estava com um troquinho bom no cofre lá, e quando a gente falou assim, agora é a hora da gente investir nas startups, não tinha muita ideia, chegava boas ideias, mas nada estruturado. Mas uma fala interessante, assim, o primeiro momento era falar sobre o empreendedorismo, troca de know-how. Não tínhamos um nicho definido. Não. Nós estávamos nos descobrindo em Porque que nós investiríamos. Até que vem a pergunta, assim, dentro desse se encontrar, né, como surgem as startups? Decidimos, vamos investir nas startups. Foi como a primeira ideia que nós desenvolvemos como atenção para investimentos, para buscar pessoas que a gente queria injetar o conhecimento ou capital, foi através da busca de pessoas que tinham startups para se desenvolver, né? Que a gente que fossem os investidores anjos, que fossem orientadores. No começo tivemos algumas, como é que você fala lá do talk lá? Shark Tank. Então nós fizemos tivemos alguns pitches, né, de pessoas com ideias e projetos que já estavam em meio do caminho, mas que não tinham direcionamento. Isso vocês mapearam essas pessoas? Sim. Tudo na unha. É mesmo? A proposta do grupo sempre foi investir em inovação, investir em startups, porque somos empreendedores e a gente está em busca de novos Isso já empreendedores. com espaço, né? Até antes do espaço, a nossa proposta sempre foi as startups. Investir na inovação, porque são coisas que não estavam dentro da nossa rotina. Então, a gente queria entrar dentro desse universo dos investidores anjos, entender um pouquinho mais esse universo. Mas a criação do espaço ela foi fundamental para a gente. Porque a gente pôde colocar pessoas bem alinhadas em locais, em pontos estratégicos que já desenvolvessem os processos, né, de escolha, de bate-papo, do que falar, como direcionar. A própria formatação do grupo acelerou depois que nós criamos o espaço aqui, que já foi lá em março de 20. Março de 20, a gente nós estamos falando de 20, com a estrutura né? toda 100% pronta para inaugurar. E pandemia. A inauguração, se eu não me engano, era dia 20 de março de 2020 e a pandemia estourou dia 18. Aí a gente ficou um ano aguardando o stand-by aí para poder lançar, e a gente fez um lançamento em 21, em março de 21. Ficou um ano realmente o espaço, com a casa né, fechada. O cowork foi lançado em março de 21, isso mesmo. O cowork é legal trazer a história dele, né, junto com o Hub. Eu e o Rodrigo, né, que é um dos nossos investidores, eu conheci ele por causa do Rockford, não conheci o Rodrigo, não sabia nem quem era. E hoje meu sócio... Só da Eletrobraga. Eu conheci a Eletrobraga, né? Mas o Rodrigo, nem na rua, nem sabia quem era. Mas a gente indo para esses eventos de inovação, de investimento, e aí a gente na rodoviária de São Paulo, eu comecei a conversar com ele do ecossistema que eu desenvolvia na época, no catálogo que eu tinha no Guia Mania, que eu queria ter uma estrutura de gestão, com um ecossistema de empresas de gestão e tudo mais. Aí o Rodrigo veio com a ideia do cowork, e para a gente levar essa proposta para os investidores. Então o Rodrigo formatou essa proposta do cowork para a gente poder apresentar para os sócios, uma vez que a gente não tinha onde investir o dinheiro. Aí a gente falou assim, acho que está na hora da gente investir num tijolo para a gente poder dar cara e para a gente conseguir trazer essas boas ideias para dentro desse espaço de inovação, para a gente conseguir fomentar um pouquinho mais e acelerar esse processo. E aí o Rodrigo formatou essa proposta, esse modelo de negócio, e a gente foi até, acho que se eu não me engano, foi no Vileiros que a gente fez essa apresentação para o grupo, de montar o cowork, de ter aprovação. E nessa aprovação, uma das perguntas que fizeram para nós dois, e o Rodrigo estava conduzindo, falou assim, você investiria o seu dinheiro dentro dessa estrutura? Eu e o Rodrigo falou assim, não. De forma nenhuma investir no cowork. Eu não conheço. Porque não sei o que é.
A proposta da gente investir num coworking enquanto Rockfor é a gente fomentar a nossa região, a gente ter uma estrutura com a proposta de desenvolver a inovação. Se fosse para eu entrar sozinho, sem a força do grupo, não, jamais eu faz investiria no sentido. coworking. Exatamente. E é interessante isso porque, por exemplo, o que é o coworking, né? A gente sabe que muitos empreendedores aqui, por se tratar de um território no interior, etc., a gente tem características que dificultam um pouco até essa questão, né? Falando de desafios também. Mas o coworking, ele pode ser entendido por duas vertentes diferentes. Justamente uma que tem a ver com a questão cultural, que é essa que vocês queriam, na verdade, estimular e criar, né, fazer acontecer. E a questão da outra vertente é o próprio modelo de negócio, onde você tem ali espaços compartilhados de trabalho que são sublocados para diferentes empreendedores, diferentes empresas em momentos diferentes. E o que acontece, que fomentar essa cultura do coworking como cultura mesmo, já vem buscando a ideia do hub de inovação, né? Que é justamente você ter um espaço que as pessoas elas priorizam o compartilhamento, a troca de ideias, a troca de experiências, vivências diferentes, mesmo, né? Parcerias em negócios, a própria questão de você conseguir encontrar um novo sócio para um projeto que você tem, mas que você não está conseguindo executar, mas aquele cara lá tem um know-how que vai conseguir te estimular a desenvolver um negócio. Então, assim, acaba sendo interessante por isso. E acho que a estrutura física ela é um importante papel para fomentar que esse hub realmente aconteça. A gente hoje, Nayara, você e o David estão à frente aí do hub de inovação e do coworking, mas eu acho que a gente já tem grandes conquistas, eu acho que para a cidade, para o desenvolvimento de inovação. Mas se a gente for analisar, acho que a primeira conquista foi a lei do coworking, que não existia. A gente estava com o coworking pronto e não existia uma legislação para a gente poder abrir as empresas no endereço fiscal, não era regulamentado. Não tinha isso em São João del Rei. Não existia. Teve que mudar a legislação. A legislação não previa, então. Não previa. Então, hoje você, por exemplo, um arquiteto quiser trabalhar aqui no espaço, ele tem aqui como endereço do escritório dele. Então, ele não precisa de ter a estrutura física dele, né? Um advogado, uma pessoa que dá consultoria. Profissional autônomo. Né? Não tem um espaço para reunir. Aqui nós temos esse próprio espaço que nós estamos. Já é uma conexão entre pessoas que desejam reunir todas as etapas da criação de um negócio, desde o planejamento, a estruturação jurídica, a estruturação de marketing, a estruturação do step by step de todo o crescimento e lançamento de uma empresa, de um negócio, seja virtual ou de forma física, né? Então, hoje a gente tem essa capacidade de entregar isso formatado com mais segurança, para diminuir os viés de uma falência a curto prazo, aí, de um erro de negócio ou de uma falta de conhecimento sobre uma área que a pessoa vai investir ou criar um negócio, né? É interessante, então, fazendo um recorte, né, da nossa conversa, o grupo se une, né, com o objetivo de falar sobre empreendedorismo, compartilhar experiências, e a partir desse relacionamento, né, até mesmo do desafio de encontrar pessoas com bagagens diferentes, né, um know-how a ser acessado ali, vocês também vêm esbarrando em desafios do contexto local. Não existia, por exemplo, um espaço compartilhado para essas trocas de conhecimento, não existia uma legislação, né? E aí eu até aproveito e faço aqui uma provocação. O que vocês entendem assim, que são as principais conquistas desse relacionamento entre vocês? Porque a partir daí a gente já está falando até de uma legislação, né? Conta um pouquinho mais sobre essa história. Da legislação, vou pegar uma conquista, acho que regional, né? Não vou falar das conquistas de nós 13 em relação aos nossos negócios. A primeira coisa, acho que chama a inclusão do empreendedorismo. Por quê? A pessoa, para abrir um CNPJ na nossa região, ela tinha que alugar uma sala, ok? Pagar água, luz, internet. O cara tem um CNPJ, ele ia gastar no mínimo uns R$1.200, ok? Para uma sala que talvez ele nem ia entrar, mas a prefeitura exige que ele tenha um endereço fiscal. Sim. Hoje, com o nosso endereço fiscal, por R$150, o cara pode ter uma empresa aqui dentro dessa estrutura. Então, a gente fez uma inclusão absurda aí. E o mais importante, com pessoas que ele vai esbarrar o tempo todo,
que está exalando a capacidade de poder interagir em alguma etapa do processo. Eu ia complementar exatamente com isso, que as nossas cadeiras aqui de serviço compartilhado, só o endereço fiscal R$150, hoje é 350 o cara trabalhar por mês. 380. R$380. O cara trabalha aqui, ele tem um arzinho condicionado muito gostoso, ele tem uma área de café, ele tem limpeza, ele tem toda uma estrutura para ele centro da cidade, trabalhar no centro da cidade, e com R$380 ele tem a empresa aqui que ele pode atender os clientes dele numa estrutura que ficou charmosa para a nossa região. Então, a gente trouxe também essa praticidade para os empresários. E o principal diferencial para essas pessoas que estão trabalhando aqui é o network. Por quê? Eu vou pegar o Breno, um feedback que eu tive dele, que teve um rapaz de Lavras, que é de uma empresa de logística, passou com o pessoal de inovação de TI, cliente da Nayara. Como é que é o nome da empresa dele? É uma empresa uma transportadora. E foi conversar com os meninos e falou assim: vocês são de tecnologia, eu preciso desenvolver um aplicativo. Então, um cliente que estava aqui está contratando um serviço de outro, vai gerando network. Mesma coisa, é um arquiteto que está aqui e a gente tem uma incorporadora e precisa do serviço do arquiteto. Então, essas conexões que surgem aqui dentro, eu acho que isso não tem valor. E isso tudo é a longo prazo e o benefício é para a cidade. Endereço fiscal. Quantos endereços fiscais que nós temos aqui hoje, Nayara? Olha, é mais de 40. Hoje a gente tem mais de 40 empresas que foram abertas em São João del Rei por causa do nosso endereço fiscal e que possivelmente esse dinheiro ia estar em Belo Horizonte, em Nova Lima, em algum lugar. Por quê? Porque as pessoas iam contratar um endereço fiscal em outra cidade e a arrecadação nossa ia sair de São João del Rei e ia para Nova Lima. Com certeza. Então são 40 empresas que estão deixando esse recurso dentro da nossa cidade e o nosso dinheiro está circulando internamente. Então, e o próprio nome, né? Hub. Nós tivemos uma certa dificuldade de colocar isso na cultura. O que é um hub, né? Você tem um aparelhinho lá na sua casa que manda internet para tudo quanto é lugar. Ele conecta as pessoas através da internet. Então, o hub de inovações no nosso conceito, ele é um espaço que conecta pessoas. É o que o Ronan está falando do network. Então, o negócio, né, do nosso espaço, que é o ecossistema de várias vertentes aí dos processos, né, do entendimento de um alavancado de uma empresa, conecta através de um hub. Então, essa palavra hoje, dentro do ambiente de empreendedorismo, ela está mais que clara, né, Ronan? Sem sombra de dúvida. E pessoas, né, Ronan? E pessoas. A gente tem... Quanto tempo você está com a gente? 3 anos. Olha só. Já são 3 anos. 3 anos. E agora... Achei que o David estava... Pô, já tem... Não, eu estou novinho. Completando 6 assim, meses. Ó. Já fez 6 meses? 6 meses, mas passa rápido. Muita coisa acontecendo também. Acho que a própria chegada do Davidson também é uma das conquistas grande do nosso projeto, porque a gente conseguiu fazer uma parceria com o Cicobi Credvertentes. A gente mostrou essa proposta de inovação, o que a gente queria desenvolver, e hoje eles são desses fomentadores, né, do nosso espaço de inovação. Então, é o hub de inovação Rockford, né, Cicobi Credvertentes, porque eles também têm essa mesma política de desenvolvimento interna da cooperativa de desenvolver inovação. Então, a gente fecha essa parceria com o Credvertentes para a gente juntar mais forças para a gente colocar a nossa região cada vez mais no mapa de inovação nacional. Então, o papel do Davidson, ele vem agora para fazer, depois você explica, né, para todos o seu papel, mas de fazer essa conexão com todos os agentes que queiram realmente desenvolver essa inovação e ficar cada vez mais presente, desenvolvendo eventos, rodadas de bate-papo aqui com essas pessoas que querem fomentar. Então, tem muita coisa acontecendo nesses 6 meses. Aí uma coisa que o Davidson tinha comentado, acho que você também, Nara, é que dentre as empresas que os próprios fundadores ou participantes do grupo Rockford possuem, nós podemos citar, por exemplo, o Cluster de Ideias, que é um trabalho que o Marcelo desenvolveu com parcerias, né? Então, o Neymar, isso, que eles também não se conhecem. O Neymar, que está com a gente também. Então, assim, eu, quando preciso de reuniões, por exemplo, nós estamos planejando agora uma reunião com o pessoal da universidade para trabalhar com revegetação de pontos da cidade.
espaços que são degradados. Então, eu vou trazer para dentro do nosso espaço, do Rockford, pessoas que estão inseridas em áreas importantes da cidade, né? Como o pessoal veio com o Neymar, veio com o cluster de ideias, outros projetos que vocês também trouxeram. Eu lembro da palestra daquele rapaz, do Eduardo, da XP. Sim. Então, tudo isso facilitou no nosso espaço o encontro dessas pessoas. Né, Nayara que está à frente das reuniões, está à frente da organização aí desses horários, dessas questões todas, ela pode até falar um pouquinho desse movimento, né, que tem do que acontece, né, além de todos os processos que estão acontecendo na F2R, por exemplo. Né? Com certeza. No caso, né, a gente enxerga como uma tendência que é mundial. Né? Hoje a gente tem, no mundo todo, cerca de 22 mil espaços como esse. Então, assim, é algo que é um modelo de negócio amplamente difundido, que funciona realmente, principalmente para isso que é o networking, que são essas trocas e que de fato elas acontecem. Eu tenho uma trajetória aqui, né, de um tempo já, e a gente verifica isso, porque hoje a gente recebe empresas, desde o microempreendedor individual, aquela pessoa que está abrindo um negócio ali no comecinho, às vezes tem um projeto que está desenvolvendo enquanto está estudando na universidade. Sim. E aí, ao longo disso, a pessoa verifica ali, né, que é um potencial negócio e tudo mais, então ela consegue vir, utilizar o espaço, contratar, ter um suporte diferenciado, né, com todas essas outras empresas que estão aqui dentro, e aí, até multinacional, holding multinacional, a gente tem... um exemplo, né, David? Tem clientes... Teve aí, agora há pouco tempo, a empresa que ficou aqui. Exatamente. Sim, a Boston Metal, né, que hoje está sediada em Coronel Xavier Chaves, desenvolvendo também uma atividade administrativa dentro da estrutura do coworking. Até na era teve uma interação muito forte também com eles. E outras empresas, né, que vêm para se instalar dentro da região e antes de realizar seus investimentos, né, a construção da sua própria estrutura física, acaba utilizando essa infraestrutura do endereço fiscal para também fazer as suas negociações, articulação de território, né, seja do terreno, seja também de algum apoio necessário de grupos de investimento e entre outros pontos, né? Então é uma forma até muito interessante e importante de experimentar um pouco da dinâmica daquele território ali para investimento. Então é um ponto bem significativo. E um ponto que, apesar de a gente ser um território, né, no interior, a gente já tem algumas certas desvantagens em relação a isso. Por quê? Porque São Paulo e Rio, BH, começou muito antes. Né? Sim, eu estava em Uberlândia ontem, aí no sábado, conversando com um dos meus irmãos que estava lá. Tem um espaço lá agora criado, é um coworking do agro. É um espaço somente para empresas do agro, que estabeleceram ali, eu não sei se era um shopping, mas um espaço grande, com a única finalidade. Você falando então, de Triângulo Mineiro, né? Sim, forte, atrativo forte, muito do forte. agro, né? E é um ponto muito interessante ver esse movimento, porque não só no agro, hoje tem existido um movimento, seja das grandes corporações, seja também de grupos de investimento, as venture builders, enfim, de criar esses nichos, esses hubs especializados. Então a gente tem hoje, por exemplo, hubs especializados desde a mineração até também o agronegócio. Mas até voltando, né, um pouquinho sobre esse projeto, essa iniciativa que vocês têm, essa estrutura dos hubs, elas acabam sendo também um ponto muito significativo, porque quando a gente fala sobre uma cultura empreendedora, uma cultura orientada para a inovação, esse tipo de equipamento ele é necessário para que essas conexões aconteçam. Né? E dentro também dessa jornada, dessa história que a gente tem hoje do Rockford, a gente percebe também uma mobilização importante, seja da equipe, né, falando tanto da Nayara, falando de mim, mas falando principalmente também dessa rede, né, dos empreendedores que faz o surgimento do Hub ser possível, articulação para que outras iniciativas aconteçam. Mais recentemente nós tivemos o Del Rey Next, tem outras... E até quantas pessoas que reuniram lá? O Del Rey Next ele reuniu aproximadamente 560 pessoas
diferentes, né? No sábado e domingo. Sábado e domingo foram, enfim, uma sequência de atividades, desde palestras, workshops, rodadas de investimento, exposição, seja de negócios ou projetos de extensão da universidade. Mas eu acho que é um ponto interessante trazer para vocês. Além de ter essa infraestrutura, você tem uma mobilização que ainda é necessária para que o ecossistema aconteça, ele rode. Sim. Seja o ecossistema próprio, seja a interação com o ecossistema externo. Né? Hoje, importante. Como vocês ainda fazem esse mapeamento da rede de contato de vocês? Para que essas iniciativas também, né, façam novos negócios serem possíveis? Eu acho que a gente está... Feeling, sem sombra de dúvida, mas a gente é extremamente embrionário ainda, com tanto potencial que tem a nossa região. A gente tem um turismo que é fortíssimo, a gente tem o agro na nossa região. A construção. A construção. São vários setores que existem na nossa região que não existe uma comunicação sadia ainda entre eles para poderem desenvolver. E principalmente na questão de o interior, eu acho que a gente teve uma aula com o prefeito de Prados, o Juninho. O Juninho, que o que ele me falou me tocou muito. Como a gente está aqui numa área de mineração, os mineradores são muito individualistas. Eles querem achar a maior pepita ali sozinho e não querem dividir. E aí, esse sentimento de concorrência, que o cara vai roubar a minha ideia, que vai fazer igual a mim, isso acontece muito na nossa região. E a gente está uma cultura forte, né? Cultura também forte. Do agarradinho, então, assim, né? Está enraizado com a... Não vou dividir minha ideia, não vou contar nada do meu processo, porque alguém vai roubar minha ideia. Sociedade eu não quero, meia não quer. Então, assim, esses paradigmas, né? Culturais que foram criados. Acho que esse é um dos grandes desafios, viu? Juntar ideias que tratam de um mesmo assunto e quem trouxe a ideia, quem trouxe o projeto, não ter o medo, né? Confiar em quem ele vai entregar suas informações. Sim. Isso é um ponto forte que a gente sempre ressaltou dos nossas ideias e projetos que surgiram, né? E assim, aí partindo de uma visão que eu tenho, quando o cara me copia, eu acho que é lindo. Porque está validando uma ideia que eu tenho. E enquanto ele está copiando uma coisa que eu pensei há 6 meses, 1 ano, 2 anos atrás, eu já tenho que estar desenvolvendo outra, porque eu também não posso ficar parado. É a vantagem competitiva, você sempre tem que estar atrás dela. Né? A gente tem que estar se desenvolvendo. Então, eu acho isso extremamente necessário. E o grande desafio da nossa região é a gente quebrar essa barreira e entender que juntos somos mais fortes. Então, quanto mais a gente conseguir colocar 10 pessoas da área da odonto dentro da mesma sala para compartilhar ideias, mais aqueles 10 vão ficar mais fortes. E eu acho que essa barreira do hub é a grande questão que a gente realmente precisa de quebrar aqui no interior. Tem melhorado cada vez mais. Mas se a gente for falar em benefícios, agora eu vou olhar para o meu umbigo. Né? O que eu bati com o Goulart lá no início foi assim, eu quero conhecer pessoas que não estão dentro do meu network, para eu desenvolver novas parcerias. O que eu vendi de consultoria por causa de network do grupo ou até para os sócios do grupo, que eu não conhecia, o que eles abriram de portas para mim, para eu poder fazer outros negócios. Quando eu preciso de alguma coisa, a gente manda no nosso grupo lá, rapidamente a gente consegue se ajudar absurdamente. Eu te falo que com o Rock For, para mim já é dever cumprido, sabe? Assim, do que eu queria lá no meu projeto inicial, com o que eu já conquistei junto com o grupo. Hoje eu tenho uma sociedade com o Rodrigo, que eu conheci ele por causa do Rock For, que é um dos meus sócios da F2R, juntamente com o Flávio Vitor, que também é do nosso grupo. O Flávio eu já conhecia ele, mas o Rodrigo eu conhecia. E é muito dinâmico, né? Exatamente. Hoje você está aqui, você começa um projeto, tem uma ideia nova, traz para a mesa, essa ideia é destrinchada de cada um de um setor, troca ideia, troca informação e alavanca ou não. Exatamente. Aquela ideia. Às vezes é inviável. A discussão, às vezes, ela é importante. Você tapa na cara, tipo assim, você está viajando. Você tem uma rede de validação do projeto, né, que é extremamente importante. Absurdo. Mas deixa eu fazer uma pergunta, vou fazer uma provocação, acho que é interessante também. Vocês estão falando de conquistas, né? Estão falando de bons negócios gerados, mas teve um momento assim que você fala, por que eu fui fazer isso? Até hoje eu falo isso. Todo dia. O pessoal me chama de maluco. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Eu vou gravar. Eu tenho uma clínica de odontologia, o Ronan era consultor.
o que a gente está fazendo aqui, né? Por que eu estou quebrando cabeça com um problema que não foi gerado da minha profissão? A minha formação é técnica. A do Ronan é uma formação mais ampla, que é a administração, né? Sim. E você consegue abranger vários setores. Mas a minha, essencialmente, é técnica. Mas não coube. Eu acho que o start aí, que Ronan, Túlio, a gente começou lá no início, era conectar pessoas que pudessem pensar grande. Não no sentido de ganhar dinheiro. Não é isso. O dinheiro acaba que ele vai ser só o resultado dessa interação, da conexão e do network, que é o que representa tudo isso aqui para nós hoje. Então, para quem pensava que nós tínhamos um objetivo muito certo, um dos maiores produtos do Rockford hoje, a gente brinca que é network, a conexão de pessoas. E essa provocação é a história dos loucos, né? Então, a gente vem desenvolver no interior uma coisa que na capital é difícil. Lá já é um desafio, né? Já é um desafio dentro de legislação e tudo mais. E várias ações, vamos pegar sindicatos, associações, os conselhos que existem, é tudo muito parecido. E a gente precisa se conectar com tudo isso. E todo mundo fica tão fadigado de tentar fazer acontecer esses projetos, porque, eu estou num grupo, e aí nesse grupo você tem 50 tem os projetos pessoas, pessoais que... Você tem os projetos pessoais, Cara, o que você está perguntando, o que você quer fazer? Compete com a agenda pessoal, né? Aí você tem uma pessoa que trabalha e os outros não trabalham. Cara, você acha que isso não acontece aqui? Lógico que acontece aqui. Né? Não é porque é empresário que é perfeito, que é maravilhoso. E acho que a maior conquista de tirar, dar esse alívio, né? Fala assim, começou a caminhar sozinho. É alguém assumir. Você, junto com a Nayara, está desenvolvendo isso sem a gente ter que estar à frente. Então, a gente vê que o nosso hub hoje já tem vida própria. Junto com vocês, junto com a universidade, junto com o Credvertentes. Isso tudo antes era papel. E bancado pelos sócios. E bancado por nós. Hoje o processo anda, né? Funciona. Tem resultados das interações. Tem resultados das Vocês interações. Estão percebendo isso, né? Você já notou essa validação. Nayara nem se fala, já está aí dona do 50% já, né? Muito evaluation. Isso é bom, hein? Muito bom que está gravado, né? Mas eu acho que tudo muito boa pergunta, tá? Foi boa pergunta. Mas eu reforço, é tudo muito intangível ainda. As conquistas que a gente tem em relação a um evento, como que vai ser eu tive muitas vezes, minha esposa pergunta, o que vocês fazem lá? É mesmo? A gente conversa. E os amigos, assim, você falou da esposa, né? Mas e os amigos? Ficam curiosos? Sim. Chega no momento que eu acho que a gente valia mais para os outros do que para a gente. É mesmo? Sim, pelas conexões. Às vezes, porque você não sabe o tamanho da abrangência da conexão do Rockford. Ela está em lugar que a gente, como pessoa individual, a gente não calcula isso. E quando você, vocês é que são daquele grupo, você faz parte daquele grupo e tal, que aí você vai ver que o assunto já ultrapassou barreiras que você, pessoalmente, o seu negócio individual, talvez não chegasse nesse nível. A gente está vendo agora, com a F2R, o tanto que o tamanho, né, da ampliação da rede, como que pessoas reunidas com objetivos de crescer, né, independente do negócio, mas que converge alguma das ideias, vai certo ao ponto e aquilo tem uma capacidade de ser melhor fomentada com pessoas certas, em locais certos e com ações corretas. Parece bonito assim a fórmula, né? Mas é isso que acontece. Voltando na provocação, você falou assim, vocês se questionam. Em alguns momentos, alguns sócios chegaram, cara, eu não sei se isso é para mim, porque a gente é empreendedor, a gente está sempre à frente dos negócios e fazendo acontecer. E alguns não estão presentes, às vezes eles se incomodavam, tipo assim, cara, eu acho que eu não tenho que estar aqui porque eu não estou conseguindo contribuir como eu preciso. E várias das vezes a gente chegou e falou assim, cara, calma que vai ter o momento certo de você poder contribuir. O importante é o nosso network e na hora que a gente precisa daquela informação que você abre uma porta, cara, essa sua contribuição tem um valor que você não tem noção. Uhum. Então ele está contribuindo sim, seja com o nome dele, seja com essa estrutura, no momento certo para ele poder abrir as portas. Então eu não estou
de cabeça ali, mergulhado dentro dos projetos, mas o nome dos 13 ali, em cada momento, cada um é acionado na hora que precisa. Então, isso já foi debatido, não uma nem duas vezes, dentro do nosso próprio grupo. Como é que é sozinho vai rápido, juntos vamos mais longe? Juntos vamos mais longe, era a nossa primeira frase do Não sei quem que falou isso. Um provérbio africano, né? Sozinho a gente vai rápido, junto a gente vai longe. Isso é um provérbio africano, não lembro o nome. Mas fala que é um chinês que falou. Tem muito chinês. Então. Passa também, né? Que era uma frase que a gente usava muito quando a gente estava formatando o grupo, né? Mas enfim, todo dia a gente se questiona e por isso ser muito intangível, os nossos negócios, eu tenho ali um balanço, eu tenho um resultado, eu consigo mensurar que eu estou desenvolvendo, que eu não estou. Aqui não, a gente tem que jogar a sementinha, plantar, esperar a prefeitura e que dia que ela vai abraçar a causa, né? A gente teve um evento aí que a prefeitura da nossa cidade não estava presente, mas no próximo agora ela já vai estar, não significa que ela não foi no primeiro, que a porta está fechada para ela. A gente aqui não pensa dessa forma. Você tem que trazer um produto valorável, né? Até então a gente entende que hoje eles percebem valor nesse tipo de iniciativa e o pontapé inicial ele precisa ser dado realmente, né? Exatamente. E maluquice, garra para dar esse pontapé, coragem não falta não, né? Eu vou pegar pelo próprio evento. Todo mundo assim, vai ser um evento pequenininho. Pô, foi um mega de um evento. E o feedback que a gente teve das pessoas que estão acostumadas com o evento foi espetacular. Foi o primeiro evento com cara de 5º evento. Então, isso de pessoas que estão no trecho, estão participando de evento o tempo todo. E a gente semeou. Agora, a sequência desses eventos é a provocação de vocês continuarem desenvolvendo e estar melhorando ele a cada dia. Claro que junto com o nosso apoio, mas... É o jogar lenha na fogueira. Você quer? Vamos jogar lenha na fogueira. Aí, ó, tá esquentando. Que horas que você precisa? O que você precisa? Aí, talvez a gente consiga te conectar ou acelerar esse processo. Ou talvez com a nossa experiência, assim, acho que esse caminho não vai funcionar. Né? Porque eu já tentei, talvez eu não fui pelo caminho certo, pode ter outro caminho, mas o caminho que eu tentei não deu certo. A gente está vendo muita coisa acontecer, mas não vem aqui na cabeça o tanto de ideia que a gente teve que simplesmente foi esquecida porque viu que não tinha sequência. Não tinha ninguém que aprovasse ou que... A ideia era simplesmente bacana, mas, peraí, vamos botar isso em prática? Não. Cadê o empreendedor para tocar ela? Quem é que vai pegar o boi pelo chifre? Quem que vai botar dinheiro? Quem que vai fazer acontecer? Né? Porque na hora que o negócio precisa mesmo é que você vai separar quem que está junto num projeto. Isso é difícil. Sim. Né? E é interessante conhecer um pouco mais da história, conhecer um pouco mais desse movimento, né, de surgimento do grupo Rockfor, primeiramente, né, pensando em investimento, buscar esse comportamento empreendedor, esses projetos disruptivos, até pensar também no estágio de chegar hoje à infraestrutura do coworking, pensar que hoje existe uma estrutura também para atuar com um hub de inovação, com ações executivas, né, seja de mobilização, aproximação das entidades. A gente vendo uma curva, né, de maturidade, uma curva de também definição estratégica do que hoje é uma prioridade ou não para o, né, contexto do Rockfor e também para o desenvolvimento dos sócios. E a partir até dessa percepção, assim, futuro, né? E aí, Ronan? Daqui para frente, conexões. A gente fala sobre bons eventos, boas conexões, mas aonde se quer chegar, né? Hoje a gente sabe que tem um desafio muito focado para a particularidade do nosso território, que ainda é trazer esse senso de comunidade, uma comunidade inovadora, né? Empreendedora ela já é. Em muitas das minhas reuniões trago essa fala que nós estamos num território inovador, porém ainda precisando subir um outro degrau para chegar num contexto inovador, mais disruptivo. E aí também entender de vocês, assim, quais são os próximos passos, quais as provocações, seja internamente ou seja esse retorno também para o território como um todo. O que vocês me falam? Em futuro, vocês estão junto com a gente, projetos e coisas que estão sendo desenvolvidas não faltam. Inclusive, a gente tem pleiteado algumas áreas aí que, no primeiro momento, mais uma vez, né, vocês são viajão, que jamais vocês vão conseguir. Não vou saltar o que é aqui, porque depois a gente conversa no segundo momento, na hora que a gente conseguir. Porque vamos ter mais episódios. Vamos ter mais episódios. E louco, todo mundo tem um pouco. Eu tenho certeza
absoluta desde sempre que a gente consegue essa área. Eu bati lá atrás e eu estou sempre acreditando, né? Porque o impossível é o que a gente não sabe, o que a gente não consegue. Então, a partir do momento que eu acredito, eu tenho chance. E além desse espaço, outros eventos, a gente tem trabalhado bastante dentro dessa estrutura, mas eu acho que o grande futuro é a gente conseguir conectar a região das vertentes. Sim, através das universidades. Através da universidade, através das prefeituras da região, e a gente usar a força que a nossa região tem, cultural, turística, juntamente com a universidade, e a gente parar, né, de ficar exportando os nossos alunos aí para fora, começando a deixar eles aqui, importando alunos de outro lugar para a nossa região, porque tem muito projeto bacana que pode ser desenvolvido na nossa região e que fica a desejar porque as pessoas acham que a nossa região não tem potencial. E eu discordo absurdamente. Nós estamos literalmente, né, em cima de uma mina de ouro. Então, nesse período, quando começou, tinha quantas pessoas aqui direto? 3, 4? 3, 4, no máximo. Quantos estão hoje na área? Nossa, hoje a gente está faltando espaço. Está faltando espaço. 45 pessoas hoje? Sempre a no casa fluxo tá cheia. direto? Sempre Tem a uma casa tá cheia. rotatividade, né? Exatamente. Dá para a gente ter uma noção de quantas pessoas que já passaram que a teia cresceu, aqui. né? Nossa, muita gente. Muitas empresas. Empresa de São Paulo, empresa de vários estados. A gente tem empresas da Holanda, cliente de interesse fiscal de outros estados que vêm, né, começar a operacionalizar aqui em São João del Rei. Então, assim, é muito amplo. Não, e até um ponto, eu estou mexendo no celular aqui, mas não fugir da conversa não, mas quando o Ronan fala da exportação de talento, né, que a nossa região tem, que também não é uma particularidade de São João del Rei apenas. Sim. Né, todas Todas as cidades universitárias já universitárias sofreram em algum momento com isso. Hoje elas têm um maior poder, né, de atração, que os negócios sejam desenvolvidos ali, mas tem uma pesquisa que foi desenvolvida pela CLP, lançada recentemente, que aponta que São João del Rei é a 5ª cidade no Brasil com maior desenvolvimento de capital humano. Então, novo, isso eu não sabia. É bem fresquinho. É a 5ª cidade no Brasil em desenvolvimento de capital humano. E o que faz o desenvolvimento desse indicador? É o número de pessoas que ingressam no ensino médio, no ensino fundamental, ensino técnico ou superior e o nível de graduação e qualificação que essas pessoas têm que estão empregadas atualmente. Empregabilidade desse pessoal formado aqui. O nível de qualificação dessas pessoas. Então, assim, a gente tem hoje São João del Rei como a 5ª cidade, um cenário nacional, mas quando a gente traz outros indicadores, sejam econômicos, sejam indicadores falando sobre, por exemplo, acesso a uma infraestrutura de telecomunicação, a cidade, ela fica... Agora eu não tenho um dado certinho, mas eu acho que ela é 24ª no estado. E se a gente vai para o cenário nacional, aí ela, né, some. Então, assim, a gente tem esse desafio de conectar realmente instituições, pessoas, né, para garantir que boas ideias saiam e fiquem. Elas saiam do meio acadêmico, saiam do meio... Transformem do em papel e virem projetos. ações. Então, a sua fala está muito ligada a isso. Eu achei interessante trazer esse dado, porque, assim, a gente não tem uma ideia da grandeza, da riqueza intelectual que a gente tem nessa região, na cidade propriamente dita, e que tem muitas possibilidades, né, da gente trabalhar isso de uma forma melhor, né, enfim, para toda a comunidade. E uma coisa que eu sempre bato na tecla, que era uma limitação que eu tinha há alguns anos atrás, que eu preciso... precisa de dinheiro para poder fazer isso aqui. Gente... Dinheiro tem sobrando no mercado para boas ideias e para bons empreendedores. Então, se você tem uma boa ideia, se você acredita muito naquilo que você vai desenvolver, se você cair de cabeça, não vai faltar recurso de diversos empreendedores, principalmente depois dessa questão das startups, dos investidores. O que os investidores buscam não é um projeto, é a pessoa. Então, se a pessoa é dedicada, se ela é empenhada, cara, não falta dinheiro, não falta. E para nós aqui, para poder desenvolver inovação, que a gente tem batido nessa tecla também, tem muito dinheiro para poder fomentar... Se você pensar no campo digital, quantos por cento que ainda tem para se explorar
em todos os setores do universo digital, seja vendas, lançamentos, seja a divulgação de um produto, né, de um serviço. É absurdo. Infinito. É absurdo, é absurdo. E recurso para poder desenvolver inovação, junto com as prefeituras da região, junto aqui com a universidade, a gente acabou de captar quase R$500 milhão, né, junto com a Universidade Federal, para continuar desenvolvendo inovação aqui na nossa cidade. Tem mais inúmeros editais que a gente pode explorar para poder estar desenvolvendo isso. E provocar que os empreendedores façam isso também, né? Recentemente nós tivemos até a visita do governo do estado, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para apresentar... Sexta-feira? Foi sexta-feira. Para apresentar essas oportunidades que ainda é desconhecida pela grande maioria, né, dos empreendedores, né, enfim, que estão sediados aqui na nossa região. Eu não participei ativamente, mas pelo que eu entendi, o governo do estado veio aqui e falou assim, gente, se eu não gastar esse dinheiro, vai passar a oportunidade. O ano que vem a gente vai receber menos recursos, então eu tenho que emprestar dinheiro, tá aqui, e com a taxa de juros assim, ridícula, irrisória. Né? Tem a linha de crédito e tem aquele também de fundo perdido, né? Que é de investimento sem ser uma linha de investimento. Sem reembolso, né? Sem reembolso. Então a gente está falando aí de um recurso para se trabalhar a inovação, em que o governo, né, fazendo o seu papel também dentro do fomento à inovação, garantindo a infraestrutura para que isso aconteça. E até para a gente fazer um arremate aqui, né, fazer um fechamento, eu queria que vocês trouxessem, né, Nayara, Goulart, Ronan, para quem está pensando em ter uma ideia de negócio, né, pô, se é para mim não é, para quem já é uma startup, né, para quem quer investir, conhecer um pouco mais sobre esse universo, o que vocês trazem, né, aproveitando que é o nosso primeiro episódio, né, do Rock Talks, para trazer essas oportunidades, quais são as provocações assim, que são importantes para que a gente continue essa transformação do nosso ecossistema? Acho que o primeiro recado que eu gostaria de deixar é para os empresários das startups, os meninos que estão na faculdade formando, se permitam errar. Quanto mais ideia maluca vocês tentarem que der errado, que tentei, cara, vai dar errado. Dá errado 99 vezes para uma vez dar certo. E quanto mais errado dá, mais casca a gente tem. Quem acertou, errou várias vezes. Exatamente. O que a gente vê hoje eu não posso errar. Cara, você tem que errar. Se você não errar, você não vai amadurecer, você não vai criar casca. E aí fica essa ilusão de que, porque a minha ideia é assim, ela não vai falhar. Cara, vai falhar. E se permitam errar. E também se permitam cair de cabeça. Antes de entender que tem uma grande possibilidade que vai dar errado, se abrace no 1% que pode dar certo. Sim. E se você abraçou, se você tentou de todas as formas e mesmo assim deu errado, a sua próxima ideia ela vai vir muito mais forte que a primeira. Porque você vai ter uma casca de coisas que você deixou de se considerar na frente ali, que agora você vai ter uma visão bacana. Eu tenho um amigo que fala, eu só arrumo sócio que já quebrou. É mesmo? Eu só quero sócio que já quebrou. Porque o que já marcou na vida dele, que ele não vai deixar eu correr outras coisas fora aqui, é absurdo. Então, errem, que uma hora dá certo. Fica até uma sugestão, né? Assim, fazer um meetup, fazer um encontro, desventuras do empreendedorismo, né? Para trazer essas cicatrizes. E como bem o Ronan mencionou, o crescimento, né, de um negócio ele nunca é linear. Né? Então, você vai ter altos e baixos e você vai ter momentos em que você vai precisar buscar ajuda. Né? E um dos propósitos do Hub é esse posicionamento de ser esse espaço onde as pessoas elas vão sentir que podem ter apoios diversos. Desde o momento em que o negócio é só uma ideia, desde o momento que você está ali meio perdido, procurando um espaço para você trabalhar no dia a dia, procurando interações, sejam elas as mais diversas. Hoje a gente desenvolve vários eventos, meetups de inovação, que é um momento interessante de você expor a sua ideia, de você mostrar para outros empresários o que você faz, como que você atua, qual que é a sua ideia de empresa. Hoje a gente está com uma parceira, uma cliente nossa, que tem frequentado os meetups e está desenvolvendo um aplicativo e está sentindo esse apoio aqui dentro. Então, e assim, um exemplo é um projeto que assim, está deslanchando, e já estão na fase de desenvolver o aplicativo em si.
conseguiram um investidor anjo e tá rodando. Então, as coisas estão acontecendo. A partir de contatos que foram fomentados aqui também. Também. Então, assim, ela trouxe essa ideia, sentiu confiança e apoio, né, nessas interações aqui do espaço. E isso para a gente é gratificante e é isso que é o objetivo, sabe? Acredito que buscar esses auxílios, essas interações, só tende a fazer o seu negócio alavancar aí. Então, a gente está aqui à disposição para poder proporcionar, e quando a gente não conseguir, a gente consegue puxar alguém que vai conseguir ajudar. Essa semana já colocamos um aí para alinhar contigo, né? É isso aí. Bom, tudo que, como você falou, fazer um fechamento. Se eu for falar da minha zona de conforto, que é a minha profissão, eu teria aqui milhões de coisas para dizer, mas de forma ampla, para todo mundo que empreende, para vocês que estão aí já numa área muito bacana, né, de dar esse suporte legal para vários eventos. O grande foco do discurso hoje é a gestão de pessoas, de processos e de informação. Gestão de pessoas, processos e informação. Mas eu acho que o mais importante do que você fazer uma gestão com pessoas certas no lugar certo, de processo certo, de empresas sérias, que definem uma regra para você seguir aquele projeto, ou de informação, ter a informação certa, dado certo para você se apoiar para criar um negócio, acho que o mais importante que fica como recado é você definir o sentimento que te move. O que faz você fazer o que você está se propondo a fazer? Eu quero ser um médico. Cara, você está realizando o desejo do seu pai ou o seu desejo ou da sua mãe? Eu quero ser um administrador. Você está resolvendo o problema da empresa familiar ou o seu pessoal que você se vislumbra dentro do universo da gestão? Então, essa identificação do sentimento que faz a pessoa crescer, que faz a pessoa levantar cedo, sem preocupar com o horário, que faz ela chegar mais tarde sem preocupar com o horário, sem ter que ficar criando desculpas, né? Criando barreiras para não crescer. Tira isso, descobre o sentimento que te move e entra de cabeça, como o Ronan disse. Esse é o recado. Legal. E importante saber que hoje tem um espaço, né, dentro do nosso contexto para garantir com que essas conexões, esse autoconhecimento, ele aconteça, né? Então, pode não. Eu não, acho que fica à vontade. Complementando o que eu bati, o que o Goulart passou aí, eu acho que se permitam errar, igual eu pontuei, mas não esqueçam de pedir ajuda. Então, eu acho que a proposta... Utilizar a rede. De pessoas certas. A proposta não vai escutar a ideia de todo mundo, não, senão a sua cabeça pira. Peçam ajuda Tem das um pessoas filtro, né? que pensam acima de você, ou pelo menos igual a você. Não adianta você pedir ajuda para seu pai, às vezes para sua mãe, para um primo, que nunca construiu, às vezes, nada na vida. Vai te enterrar. Que vai te enterrar. Isso aí é nítido. Mas eu falo do pedir ajuda, vai nas pessoas que fazem o que você está desenvolvendo. Fala assim, cara, eu tô com essa ideia aqui, me ajuda. Cara, a melhor maneira de você conseguir tocar uma pessoa é pedindo ajuda, porque você mostra fragilidade. E quando alguém te pede ajuda, dificilmente você vai negar, principalmente uma coisa que você domina para aquela pessoa. E geralmente você vai se espelhar, porque fala assim, porra, quando eu comecei, eu precisava disso e eu não tinha. Agora eu tenho uma pessoa me pedindo ajuda aqui, com certeza eu posso contribuir. E pega essa ajuda, cara, de maneira mais limpa possível e de peito aberto, porque assim, aguenta porrada. Porque quando você vai vir pedir ajuda, o cara vai destruir tudo que você está desenhando. E às vezes destruir tudo não é que você tem que desistir, você tem que absorver. Ouvir a outra versão. Ouvir, ser cobrado ao máximo possível, desembolar, porque tem muita gente também que só pede ajuda e que não põe a mão na massa. Então assim, peça ajuda, pega as ideias, coloca a mão na massa e volta. É isso. Até ser validado. Então, eu acho que a outra dica é essa, que eu vejo as pessoas com receio de pedir ajuda, né, porque não sabe o tamanho da frustração que vai vir diante de um pedido de socorro ali. Tá? E diante do pedido de socorro, não desista. Sem dúvida.
É importante realmente ter esse filtro, né? Ter essa diversidade de conversas, de conhecimentos, para a partir daí você também trazer para sua régua, enfim, trazer ali o que de bom pode ser aproveitado para o projeto e almejar aí o sucesso, ou quem sabe, né, de alguma forma tentar mensurar o risco para a execução dele. Goulart, Ronan, gostaria muito de agradecer vocês por se disponibilizarem a contar um pouquinho da história. Nayara, obrigado também por estar dividindo aqui, né, esse primeiro podcast, né, o Rock Talks, um desafio que a gente está se propondo e até também um desafio para você que está nos acompanhando até agora, né, agradecer principalmente. Pode mandar perguntas também? Manda perguntas. Você quer conhecer alguma curiosidade, né, tanto do Ronan quanto do Goulart? Minha? Por que não? Da Nayara? Mas assim, esse movimento, ele é um movimento não só para falar sobre o Hub Rock For. Na verdade, a gente está hoje aqui contando um pouquinho da história, porque nada mais justo apresentar o projeto, apresentar quem está por trás, quais são as perspectivas, e a partir daí também apresentar projetos de São João del Rei, da região das Vertentes, ou enfim, de outras regiões do Brasil, para que você também conheça boas práticas, bons cases, e também você amplie esse conhecimento sobre as oportunidades de conexão que o nosso território tem, principalmente. Então, se você quer continuar essa conversa, entender de possibilidades sobre inovação, empreendedorismo, universo das startups, ou só tomar um café, vem com a gente, acompanhe o Rock Talks e até a próxima.